Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Vlog. Meu nome é Joel. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder da sucessão. Roda a vinheta e vamos ao que interessa. Pois bem, vamos falar sobre o poder da sucessão. Mas antes, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio 34, que fala sobre a morte de Moisés e Josué, a transferência da sucessão de Moisés para Josué. Vamos ler esse texto. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, da região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu darei aos seus descendentes. Permiti que você visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés. Então, eu quero falar sobre o poder da sucessão. O que é o poder da sucessão? Sucessão é uma coisa muito importante para aquelas pessoas que estão na frente de alguma coisa, ou que estão assumindo uma posição espiritual ou política. Josué estava assumindo uma posição espiritual, uma posição também política, porque ele era um líder, ele que era para comandar aquele povo. Então eu quero falar aqui sobre esse texto da Palavra de Deus. Eu quero dizer como que Deus é maravilhoso e como que Deus escolhe as pessoas. Moisés era um homem de Deus, Moisés caminhava com Deus, e Moisés tinha o seu auxiliar, aquela pessoa de confiança dele, que era Josué. Vamos ler em Êxodo 24, versículo 13 e 14, que diz o seguinte. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim, e fica aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem aqui até que retornaremos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Então, aqui a palavra de Deus fala sobre a questão da sucessão. Aquele que está sempre do lado daquela pessoa que vai assumir uma posição importante diante dos acontecimentos. E aqui a palavra de Deus fala em Êxodo, aqui 24, versículo 13 e 14, que Josué era auxiliar de Moisés, ou seja, ele andava com Moisés. A palavra de Deus fala que ele foi o único escolhido para subir com Moisés ali no monte, para receber a lei nas tábuas de pedra que Deus iria escrever. E Deus disse para Moisés: suba até a mim, e eu te darei as leis para o povo. Em tábuas de pedra eu escreverei as leis para o povo. Então, interessante que a palavra de Deus, ela fala sobre isso, ela fala sobre essa sucessão. E Josué, a palavra diz que Josué foi o sucessor de Moisés. No versículo de número 9 diz o seguinte: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha lhe ordenado a Moisés. Então, muito interessante esse poder da sucessão, que aqui Moisés morreu. Moisés morreu com 120 anos
e foi ali em Moabe, no monte de Moabe, né? A palavra de Deus fala no versículo 5, assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje não se sabe onde foi localizado o seu túmulo. Então é segredo. Então a palavra de Deus fala que o Senhor sepultou Moisés. E Josué foi o sucessor de Moisés. Josué foi aquele que deu continuidade, né, ao trabalho de Deus, às conquistas do povo de Israel. Então nós entendemos que ser um auxiliar, né, é muito importante a pessoa pensar naquele que vai ser o seu sucessor. Hoje nós encontramos N igrejas, ou várias igrejas, de uma forma geral falando, ou genericamente falando, nós podemos dizer que a maioria das igrejas, elas são administradas pela autocracia. O que é autocracia? É uma pessoa manda e pronto, acabou. Uma manda e o resto fica calado. E a palavra de Deus nos ensina, dentro desse texto, a palavra de Deus aqui em Deuteronômio 34, versículo 9, aqui a palavra de Deus nos traz dois ensinamentos importantes que nós possamos observar e entender a respeito desse texto. O primeiro é que no versículo 9 nós encontramos a palavra dizendo que Josué era cheio do Espírito e de sabedoria. E na parte B do versículo nós encontramos também uma menção dizendo que o povo obedeceram a Josué porque Josué caminhava com Moisés. Então, é importante a gente entender que esse poder da sucessão tanto vale para qualquer pessoa, né, que vai substituir a outra, ou mesmo um líder político, né, na política, na presidência da República. Isso tudo é muito importante, a escolha. Hoje é que não temos. Hoje a democracia, ela se tornou um meio em que as pessoas escolhem o líder, né? Então, o certo é ter uma pessoa sucessora que ela possa representar o povo, né? O povo de uma forma que o povo possa obedecer à lei, o povo possa obedecer aqueles mandamentos, né? Então nós encontramos aqui Deus determinando uma grande missão para Josué. Agora Moisés tinha falecido, Moisés tinha morrido, né, ali no monte de Moabe, próximo a Bet-peor, né? E havia uma grande responsabilidade sobre os ombros de Josué. Josué agora ele teria que carregar aquele povo, ele teria que liderar aquele povo, ele teria que caminhar, né, para a grande conquista, né? Pouco antes de Moisés morrer, foi enviado 12 espias em Jericó para ver como que era aquele povo, para que eles pudessem avançar, para que eles pudessem entrar em Jericó, entrar em Canaã, a partir de Jericó. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel. Josué era um grande homem de Deus. Josué estava ali para vencer. E Josué foi escolhido de Deus para vencer naquela batalha. Então a palavra de Deus, ela disse, então a palavra de Deus, ela fala no versículo 9 de Deuteronômio 34, Josué estava cheio do Espírito e de sabedoria. Então, nós temos que entender a importância da sucessão.